infelizmente. Mas, um dia, em desespero, sem saber o que estava acontecendo com a minha saúde, foi descoberto o que eu tinha. Hoje eu vou abreviar porque a história é muito comprida. E ali iniciei dentro da liga o processo de tratamento contra o câncer. E um dia eu fiquei muito angustiada, porque quando você descobre um diagnóstico desse, você não sabe o que vai acontecer. Eu era cristã, e a minha única coisa foi cada vez mais se agarrar com a palavra. Porque eu sabia que era o único caminho, era o único jeito. E eu disse para Deus fazer a vontade dele na minha vida. E um dia eu disse para o Senhor: Senhor, se o Senhor me tirar dessa situação, eu vou levar a tua palavra. Eu vou dizer o tanto que o Senhor é bom e o que o Senhor fez na minha vida. Porque, irmãos, há uns anos atrás eu não estaria aqui, porque eu tinha vergonha. Várias vezes eu cheguei aí na igreja Assembleia de Deus e me deram a oportunidade, e eu não quis, por vergonha, porque eu achava que eu não sabia falar e como é que eu ia falar, e eu ia ficar tímida, as palavras não iam sair, então eu negava a palavra. E quando eu estive doente, eu falei para o Senhor que nunca mais eu faria isso. E quando a minha cunhada falou: Cristiane, você tem que ir lá na igreja falar o que Deus fez na sua vida, eu aceitei na hora, porque era uma promessa que eu tinha feito para Deus. E um dia, para iniciar o tratamento, todo aquele processo, foram 33 radioterapias, foram 6 quimioterapias e foram 4 bracterapias. O processo que eu fiz não caiu o cabelo, por isso que meu cabelo está aqui. Mas foram dias muito difíceis, mas Deus segurava a minha mão o tempo todo, porque eu não sofri tanto o processo. Eu não sofri tanto no processo da radioterapia, eu conseguia me alimentar, eu mudei todo o estilo de vida, alimentação, então eu procurava tanto cuidar do espiritual quanto do corpo. E ali, fazendo todo o processo, um dia um pouco angustiado em casa, eu recebi uma visita de um casal que eu não conhecia, mas uma pessoa falou do que eu estava passando. E ele falou: Senhor, o que eu falo para a tua serva? Porque eu sei que ela é tua serva, mas o que eu falo para ela? Eu vou na casa dela, o que eu digo? A palavra que Deus mandou ele falar para mim foi lá em Josué 1:9. Seja forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que tu andares. Então, quando eu entrava naquela máquina de radioterapia, era o que eu falava para o Senhor: Senhor, queima esse tumor. Senhor, queima esse tumor. Porque no início ele era 2, alguma coisa. Quando foi descoberto que era, já estava quase 8 centímetros, devido à negligência médica. Então ali eu pedi para o Senhor: Senhor, queima esse tumor, desde a sua raiz. E era o que eu falava em pensamento, o que eu falava em radioterapia, o que eu falava sempre. E os médicos ficavam encabulados com a evolução do tratamento. E os médicos falavam: que resposta imunológica, que coisa boa está acontecendo. Porque um dos medos do meu esposo era que o tratamento não fizesse efeito, né? E com a graça de Deus, o tratamento estava fazendo efeito, tudo estava resolvendo. A bracterapia, eu via mulheres saindo de lá em plantos de choro, porque o médico já tinha me avisado: pode doer muito. Mulheres, algumas fazem com processo de anestesia para dormir. E antes de eu entrar naquele lugar, eu levantava as minhas mãos e eu pedia para Deus, eu falava: Senhor, entra comigo. E que ali, Senhor, eu não venho sentir nenhuma dor no meu corpo. Irmãos, para a honra e glória do Senhor Jesus, eu fiz 4 sessões. Glória a Deus. Você fica 1 hora e 10 minutos para fazer o processo. E um dia, o primeiro médico disse: é agora, senhora. E eu não senti nada. E quando terminou o processo, ele disse assim: tudo bem com a senhora? Eu disse: não senti nada. Ele falou: você não sentiu nada? Porque eles fazem uma perfuração sem anestesia, sem nada, pelo útero. Eu disse: não senti nada. Ele falou assim: então você é um caso excepcional, você tem que ir lá na liga falar isso para outras mulheres, para elas poderem querer fazer o tratamento. E assim foi todas as sessões. Aí na terceira sessão, eu lembro que era uma médica, cada vez era uma. Aí a enfermeira avisou ela: não sente dor. Aí a médica disse: como não?
Não sinto. Ela falou assim, me diga qual é teu segredo. Eu respondi, Jesus. A médica não disse nada. A médica não disse nada, ficou calada. Então, gente, eu venci todo o processo com a misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Ali eu vi coisas tristes. Ali eu voltava às vezes chorando por ver coisas que eu nunca tinha visto na minha vida com outras pessoas. Então eu me via numa situação boa, porque dizia que queimava toda a barriga, mas minha barriga não foi queimada, eu não senti nada. E Deus foi sustentando. O processo foi quase de 8 meses até terminar o processo para vir a cirurgia. E ali eu fui para o centro cirúrgico para fazer uma esterectomia total. Foi feita com muito sucesso. Até os médicos diziam, teve médico que dizia que achava que poderia ter alguma complicação, mas não teve. Para a honra e glória do Senhor Jesus, foi uma cirurgia fácil. E ali, você tem que repetir todos os exames para poder ver como está lá dentro. E todos os exames, para a honra e glória do Senhor Jesus, dizia, não tem nada. Não tem nada. E ali diante do médico, eu ajoelhava meu joelho de frente para ele e dizia, louvado seja Deus. Toda vez que ele abria qualquer resultado de exame que fosse, uma ressonância, uma tomografia, eu glorificava a Deus pelo que ele estava fazendo na minha vida. Mas, infelizmente, 3 meses depois que eu estava vivendo a vida, dizemos assim, porque não é fácil você viver dentro do hospital todos os dias, você não tem mais rotina, a sua rotina é hospital, só quem passou sabe como é. E aí, quando eu achei que a minha vida ia voltar ao normal, alguma coisa aconteceu. Eu tive uma reação tardia da radioterapia, que foi uma fístula. E nesse dia ele vai ter um desespero muito grande, porque na sua cabeça você está 100% bem já. E aparece alguma coisa. Eu falava, Senhor, mas o que está acontecendo? Foi tudo perfeito. Foi tudo perfeito, desde o início até o fim. Mas o que está acontecendo? Me diga o que está acontecendo, Senhor. Aquele desespero, né? E mais uma vez, retornei para a liga. Eles fizeram outros exames. Estava com uma fístula. Infelizmente, é o tratamento que causa isso. De tanto queimar um tecido, ele fica frágil. E nesse caso eu tive uma fístula da bexiga para o reto. E ali, exames e tempos, eu comecei a usar uma sonda, porque algum médico chegou em mim e disse que não teria jeito. A palavra dele para mim foi, isso não tem jeito, você vai usar 2 bolsas para o resto da vida, uma de urina e uma de colostomia. E na frente dele, mesmo com os meus olhos cheios de lágrimas, eu disse, eu não aceito, porque de um câncer Deus me tirou, e disso ele também vai me tirar. E ele não retrocedeu nem 1 minuto com a minha palavra e disse, não tem jeito. E eu disse, mas vai ter jeito. Mesmo chorando, eu dizia que ia ter jeito. E ali ele saiu, deixou com outra pessoa e a gente iniciou todo um processo de tentar que a bexiga se fechasse sozinha, né? E ali foi em 2022, em março de 2022. Algumas pessoas aqui foram na minha casa, me acompanhou de perto. Agradeço muito porque é muito bom, gente, vou falar, quando você passa por uma situação difícil, receber uma visita, um abraço, que seja, é a melhor coisa que tem. E ali eu fiz todo o processo, os médicos dizendo que não tinha jeito. O meu médico resolveu, o ano passado, que eu fizesse uma bateria de exames, que ele ia fazer a cirurgia. Eu fiz a cirurgia dia 6 de outubro, agora passado. Pedi a Deus que fosse uma cirurgia fácil, né? Eu sempre oro, clamo ao Senhor que Deus coloque a sua mão santa. Realmente, foi uma cirurgia de 8 horas. Mas Deus... Glória a Deus. E eles falaram, meu médico falou para mim, Cristiane, se você acordar, eu vou tentar fazer o melhor para você como médico, para você sair daqui sem nenhuma bolsa. Mas se você sair com alguma, é para o seu bem. Eu falei, tudo bem. E naquele banheiro do hospital eu pedi para o Senhor, eu falei, Senhor, eu não sei de nada, mas o Senhor sabe de tudo. Se for necessário, eu aceito. Porque eu queria muito negar aquilo.
Eu falei, se for necessário, todos os médicos de São Paulo, médico da Argentina, eu tenho uma cunhada lá, disse que seria o caminho mais viável, porque ali precisa de cicatrização, e se ali passa, então tem que fazer um desvio para poder cicatrizar. E eu falei, Senhor, se for da tua vontade, o que eu quero é o meu melhor. E realmente eu saí daquela sala de cirurgia, foram 8 horas de cirurgias, foram praticamente 7 dias sem alimentação, porque mexeu no intestino. São 3 dias antes, 3 dias depois, sem praticamente, 3 dias antes só bebe líquido, 3 dias depois que vem comida sólida. Eu passei por aquela cirurgia. Hoje eu chego na liga e todo mundo fala assim, eu estive na sua cirurgia, eu estive na sua cirurgia. Eu falo, meu Deus, quantas pessoas teve ali naquela sala? Muitas me conhecem, enfermeiros. O meu médico tão feliz e tudo estava dando certo. Ele falou, Cristiane, está tudo perfeito, recebi alta por 3 dias, porque eles ficavam observando se não estava vazando para dentro do organismo, urina. Ele falou, olha, Cristiane, provisoriamente, você vai usar uma colostomia por 3 meses e uma sonda retrovesical por mais 3 meses, até a vez que eu estiver sarada e você tocar a sua vida. Eu fiz o que era possível. Eu disse, doutor, por quê? Porque era uma pergunta que todos me faziam e eu tive que fazer para ele, no meu retorno. Por que o senhor não tirou minha bexiga? Porque ele tinha essa opção na hora de tirar ou não tirar. Ele disse, porque eu vi que ela tinha anatomia. Então você tem capacidade de ter sua bexiga ainda. Eu não podia, você era tão jovem, eu descartar a sua bexiga. Então foi uma das orações que eu tinha feito para Deus que desse entendimento para ele naquele momento. E assim, por de tantos erros médicos, eu não queria mais um erro médico na minha vida. E ali, ele fez esse procedimento. Só que, irmãos, eu tenho que contar porque é a real, é a verdadeira. A gente não entende. Ele tinha dado uma ordem, Cristiane, essa sonda não pode entupir em momento nenhum, porque senão ela acaba com o meu trabalho que foi feito. Mas isso não está no meu poder. Então, infelizmente, 15 dias depois, 30 dias depois, após mais 15 dias, a sonda rompeu. E eu voltei para aquela vida. Infelizmente, rompeu a vida. E ali o meu médico ficou desesperado, triste, porque ele é uma pessoa muito diferente de todos os médicos que eu conheço, que ele é muito amoroso. Ele falou assim, eu estou muito triste com o que aconteceu. Eu falei, se o senhor está triste, imagine eu, que está no meu corpo. Né? E aí ele disse, mas ainda tem jeito. Eu falei, qual é o próximo passo, doutor? Ele falou, o próximo passo, eu vou te mandar para o urologista para fazer uma nefroscopia. E eu estou aguardando a nefroscopia. Dei entrada esses dias, só estou esperando o momento que eles me chamarem. Mas o que eu digo, irmão? Eu não perco a fé. Glória a Deus. Glória a Deus. O Deus que curou o câncer, ele faz o que acontece. E o Deus que eu sirvo, ele é poderoso. Glória a Deus. Porque ele disse para mim, Lucas, essa semana. Lucas 1. Glória a Deus. Lucas 1:37. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então, Deus que a gente serve, por mais difícil momento que você estiver passando, Ele está contigo. Glória a Deus. Porque muitos que eu conheci não estão comigo hoje. Muitas que eu não conheci, pedi para colocar a cabeça no meu travesseiro. E aquilo chega queima no meu coração. Porque eu conheci mulheres cristãs ali dentro, conhecedoras também da palavra. Mas hoje não estão mais aqui. Mas uma oração que eu fiz para Deus é o seguinte: Senhor, o Senhor me deu nova chance. E um dia, eu sei, eu falei para ele dentro do hospital, pregando para algumas mulheres que estavam lá. Eu disse, eu sou jovem, eu acabei de fazer 40 anos, na época eu nem tinha 40 ainda. Eu disse, eu sou jovem, eu tenho esposa e tenho uma filha de 13 anos. Senhor, eu quero viver. Porque eu tenho minha família. Até o dia que o Senhor quiser, eu quero estar aqui, presente com a minha família, cuidando da minha filha, cuidando do meu lar. E hoje, irmãos, eu tenho, por mais das dificuldades que possam acontecer, eu tento levar o dia com alegria, com fé. A pior coisa que tem é você ficar no meio do hospital. Você fica vulnerável, você não sabe o que vai acontecer, é médicos, enfermeiros,
e que eu abreviei muito aqui, o testemunho, os hospitais que eu passei, do que eu passei. Então, esse corpo aqui, ele é o templo do Espírito Santo. Nós temos que cuidar dele, sempre. Hoje eu tenho um estilo de vida, hoje eu tenho uma qualidade de vida diferente, porque hoje eu tenho outros princípios. Hoje, graças a Deus, até eu fazer o meu almoço, até eu lavar a louça, para mim é a maior gratidão que eu tenho, porque eu sempre gostei de fazer, mas não com a intensidade de hoje, porque hoje isso para mim tem um sentido. Porque quantas as vezes eu quis lavar a minha louça e eu não tinha condição de chegar à pia. Então hoje para mim, estar aqui é ainda maior de todos. Por quê? Porque o Espírito Santo é tão bom que nem tremendo eu estou. O Espírito Santo é tão bom. Eu estou firme aqui, porque tem os atrás aqui em cima, eu não conseguiria estar. Mas o meu Deus é bom. Eu, essa semana, foi o primeiro dia antes da Ana Valéria, um grupo de oração de igreja católica. Ela não é do estado de Goiás. Esse grupo, eles sempre oraram por mim também. E do nada, essa pessoa pediu para mim ser uma administradora do grupo. Eu, como tinha prometido para o Senhor, na mesma hora eu perguntei algumas coisas, como seria, o que eu deveria fazer. Ele disse, eu falei, aceito. Não deu 2 dias. Ele perguntou se eu já tinha ministrado o Evangelho. Eu falei, ixi, agora. Eu disse, não, nunca. Você tem algum receio? Tem algum problema se você ministrar o Evangelho hoje? E eu disse, não. Não, qual seria e onde seria? Ele disse que seria dentro do grupo. E eu disse para ele, aceito. E ele foi e me deu o Lucaszinho. E pediu que eu lesse do 26 ao 38. E ali toda a palavra mexeu comigo. Porque ali fala de Maria. Maria estava com o coração aberto e disposto ao Senhor para ter o filho dele. E no 37 fala das promessas do Senhor. Tudo é possível. E ali eu vim naquele grupo e ali eu dei o meu parecer, né? E todo mundo ali nos foi usado, agradeceu, a irmã Cristiana. E ele disse, você é uma nova pastora do grupo. Aí eu disse, pastora, ele disse, não estou falando igual das igrejas dos crentes, mas sou uma pastora que está ajudando a pastorear. Aí eu fui muito sincera com ele, falei, irmãos, eu sou evangélica, fui católica, mas desde os 18 anos sou evangélica. Para mim não tem distinção em placa de igreja, porque nós somos um só no corpo de Cristo, mas a minha adoração é única ao Senhor. Né? Glória. A minha palavra é entre eu e ele. Aleluia. E esse homem foi muito sábio, porque ele é algum cargo dentro da igreja católica. Ele disse para mim, não, irmã, nós somos um só, porque nenhuma placa de igreja salva ninguém, quem salva é Jesus Cristo. Glória. E assim ali eu fiquei fazendo parte desse grupo e falei, Senhor, acho que a hora chegou, porque o que eu tinha prometido para o Senhor, do nada, entre centenas de pessoas que estão ali dentro, ele me chamou para fazer, só são 2 pessoas que administram o grupo. E eu dei sim, porque eu não quero dar mais não para Jesus. Glória. Valéria, quando falou para mim, Cristiane, aquela igreja orou muito por você. E você não testemunhou ainda o que Deus fez. Eu falei, é verdade. Você vai na terça-feira lá, eu falei, irei. E vim. E aqui estou, para agradecer ao meu Deus. Glória. Aleluia. Feito na minha vida e na minha família. Fala aqui. São 3 anos, né? 2021, estamos em 2024, já fez 3 anos de outubro, que começou todo o processo. O meu esposo ainda continua comigo. Porque eu vou te falar, presenciei dentro da liga, no início do tratamento, o seu esposo todos os dias aqui com você. Quem é aquele homem que vem com você todos os dias? É meu marido. É para poucas. A maioria que não vem. E é praticamente todos largam a esposa quando passa pelo processo de câncer. Então, para a honra e glória do Senhor Jesus, a minha casa ainda está de pé. Graças a Deus. E o que Deus tem por fazer, eu creio, é ainda bem maior. Eu voltarei aqui para contar o restante que Deus vai fazer na minha vida, porque eu creio nas promessas dele. Amém? Muito obrigada a todos. Glória a Deus. Queridos, vamos entregar Cristiano nas mãos de Deus. Pré-Cristiano,
Mas esse processo não é de vitória. É como se cada degrau você vai subindo, cada degrau tem uma história. Então não se preocupe que a última vai ser extraordinária. Você vai voltar aqui e voltar para cantar, porque Deus é Deus. Vamos ficar de pé. Agradecer a Deus, pastor. A Donira vinha para cá para sobre a bênção apostólica, mas vamos. Primeiro a gente vai pedir, vai agradecer, mas depois a gente vai pedir a Deus para o processo que ela tiver de passar a surpreender o médico. Está entendendo? Os médicos dizem uma coisa, mas o que Jesus escreveu acerca dela é outra muito maior. Não é como os médicos dizem, mas como Deus já estabeleceu no mundo espiritual. Pai querido, obrigada pela vida de Cristina. Obrigada pela trajetória, que não foi fácil, mas o Senhor estava com ela todos os momentos. Amigo Espírito Santo, o Senhor sempre ao lado dela, os anjos rodeando, porque a tua palavra diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que eu tenho, e Ele guarda e livra. Pai, obrigada pela tua mão estendida, obrigada pelo que o Senhor fez, e obrigada pelo que o Senhor ainda vai fazer, pela história que o Senhor já determinou. Os homens dizem uma coisa, mas o Senhor escreveu outra. Ai, Deus, canto e me canta na maravilha, porque o Senhor surpreende. O Senhor faz coisa nova. O Senhor dá algo novo. Os homens cortam, mas só quem sabe é o Senhor. E obrigada pelo que o Senhor está fazendo. A surpresa que o Senhor tem ainda para cristianos e para os médicos. E nós já te agradecemos. Obrigada por esse tão grande testemunho. Ajuda ela a fazer aquilo que o Senhor quer. Porque o que o Senhor quer ainda é muito mais. E ela vai em muitos lugares. Ela vai sair daqui para ali e para curar. Para dizer aquilo que o Senhor fez nesta última hora da igreja. Nós já te agradecemos. Fortalece ela, enche ela da tua glória, dê uma sabedoria extraordinária, entendimento grande e graça multiplicada. Olha, graça multiplicada. Olha, nós te agradecemos hoje para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Receba a glória. Aleluia. Pronto,